Oi, oi, seja muito bem-vindo ao Além da Sessão novamente. Hoje estamos aqui no mês de maio, um mês extremamente importante e, obviamente, vamos falar de um tema extremamente essencial e pouco falado na internet, né, nos materiais digitais, que é a saúde mental materna. Hoje a nossa convidada é a Rafaela Lira, ela é psicóloga especializada em psicologia perinatal e da parentalidade, é psicóloga hospitalar, atua como psicóloga em maternidade de referência no estado da Bahia, realiza atendimentos clínico particular, é idealizadora e fundadora do grupo Psis Perinatais da Bahia e o projeto social A Psicóloga das Mamães. Possui certificação de psicóloga perinatal, referência na Bahia pelo Instituto Mater Online. Seja muito bem-vinda, Rafaela, e agradeço essa participação para a gente falar de um tema extremamente essencial e importante, né? Obrigada, Andressa. Fico muito feliz pelo convite. Num mês que é tão simbólico, né? Que é o mês da saúde mental materna. É um mês que Sim. a gente utiliza todos os dias, todos os dias do mês para falar, né? Conscientizar sobre a importância mesmo do cuidado com a saúde mental materna. Sim, sim. E antes de iniciar esse episódio, fazendo uma pesquisa sobre dados reais, científicos, em torno aí do adoecimento psicológico em relação à maternidade. Segundo a OMS, uma a cada 5 mulheres passam por transtornos mentais com a maternidade, sendo que de 1 a 4 são mulheres brasileiras, né? O que acontece, né, dentro desse quesito materno que aflora tanto os transtornos mentais, principalmente a depressão, né? Que aí a gente já faz um recorte dos transtornos, que é a depressão pós-parto, É. né? O que acomete, Rafaela, esse recorte da OMS, né? Na sua prática, como é que você enxerga isso? Então, o período perinatal, que é esse período torno, né, em torno do nascimento, a gravidez, o parto, o pós-parto, ele é um período que a gente considera um período potencial de crise, então potencial a crises. E quando a gente passa pelo processo da gravidez, do parto, do pós-parto, processo perinatal mesmo, a gente passa por modificações, que a gente Sim, chama de biopsicossociais, nosso biológico, nosso psicológico, nosso social. Então, quando a gente passa por esses períodos, com essas transformações, muitas vezes tem mulheres que já têm uma predisposição também genética, né? Já teve também algum transtorno mental em outro período da vida. Isso também pode acarretar no adoecimento na gestação, no pós-parto. E é importante falar assim, né, Andressa, que às vezes a gente pensa assim, não, ela deprimiu após o parto, mas tem mulheres que na gravidez elas já estão com sintomas de depressão sim, e não são identificados, né? Não são cuidados. E quando chega lá no pós-parto, ele aflora ainda mais, intensifica ainda mais. Tem mulheres que desenvolvem realmente no pós-parto, né? A gente chama de depressão perinatal. Ela pode sim. acontecer tanto na gravidez quanto no pós-parto. Então, por ser um período potencial de crise, a gente precisa levar em consideração também outros fatores, que é o quê? Como essa gravidez aconteceu, né? Foi concebida, né? Foi consensual, não foi? Sim, Como é que essa gravidez para essa mulher? Foi planejada, não foi? Foi desejada, não foi? Como que tá aquele processo de relação conjugal, relação familiar? Como que tá esse processo de aceitação da família? Como tá a situação financeira, a situação de trabalho? São fatores que contribuem, né? uhum. Também para um adoecimento nesse período. Sim, sim. E aí a gente inicia até trazendo esse recorte, né, da importância de falar sobre a saúde mental em qualquer área da vida, né, Sim. porque não existe saúde sem pensar na saúde mental. E nesse caso, hoje, né, a gente falando especificamente a materna, né, pois estamos vivendo aí um mês extremamente simbólico, um mês que carrega muito esse lugar da mãe, do papel da mãe, mas e da saúde mental, né? Quando e como é que a gente vai tocar nesse assunto? Eu queria que você Quem trouxesse cuida de pra quem gente. cuida, né? Perfeito. O que é a saúde mental materna? Então, a saúde mental materna é a saúde emocional, né? Daquela mulher que vai educar, que vai criar, Sim, né? Que vai dar à luz. Então eu digo assim, tem uma frase, né, que diz assim, para a gente mudar o mundo é preciso primeiro mudar a forma de nascer. Então se a gente cuida daquela mulher, oferta para ela todo
um cuidado, todo um acolhimento durante esse período que ela está gestando, para depois ela parir, para depois ela maternar, e ela passa por esse período, por mais que seja turbulento, porque a gente também não pode dizer assim, não, você vai fazer um acompanhamento psicológico para o seu puerpério, vai ser tranquilo, você não vai ter privação de sono, você não vai ter nada disso. Não, ela vai passar por tudo isso sabendo o que vai acontecer, mas sabendo o que vai acontecer, ela vai traçando estratégias para cuidar disso, né? Sim. Então, quando a gente fala de saúde mental materna, a gente fala da saúde mental daquela pessoa que vai, talvez, trazer uma mudança para o mundo, né? Sim. A gente vai educar, a gente vai parir, a gente vai cuidar, a gente vai gestar, a gente vai fazer... Vai fazer tudo. Tudo. Sim, sim. E importante levar em consideração que essa mãe, ela também é ser humano. Sim. Né? Ela também tem as suas próprias questões, as suas próprias individualidades, sua história de vida, sua bagagem, que é um ponto importante, né? Sim. Até porque tem esse lugar da transição, né? Do sair do eu para maternar, para criar, para educar um outro e isso me autoanular. Isso, tem muito isso, né? Muitas mulheres passam por esse processo e aí elas perdem a identidade, esquecem quem elas são enquanto mulher, né? Enquanto filha, enquanto esposa, né? Enquanto amiga. Então, elas perdem essa identidade. E é importante a gente resgatar, porque quando ela fica só naquela doação da maternidade, isso também tem um preço para ela, né? Sim. Então, é importante também fazer essa transição. Sim, sim. Aí a importância que eu gosto muito, né? O autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece bem, a gente aprende a lidar com essas confusões, né? Emocionais, de identidade, de quem eu sou, como é que vai ser. Exatamente. Porque, de algum modo, isso gera realmente o termo que você trouxe, né? A crise. A crise. Né? Existe uma crise ali, que é a transformação, é o corpo todo num processo hormonal, né, que a gente gosta também muito de referenciar, né, essa alteração hormonal para essa quebra emocional, para esse novo ciclo e esse novo momento que a mulher ela passa. E aí pensando nisso, Rafaela, dentro das suas experiências, né, na maternidade, nos atendimentos, dentro dos seus estudos voltados, né, para a gestação, qual aí os principais desafios enfrentados pelo psicológico mesmo dessa mulher durante a gestação e no pós-parto? Olha, depende muito de cada mulher, né? Como você falou, cada mulher tem a sua história, tem a sua bagagem, né? Então, em cada período elas apresentam um desafio. É engraçado que em algumas sessões eu até falo assim, qual é o nosso desafio de agora? Né? Qual o medo de agora? O que está te afligindo? Então, em cada momento, elas passam por um desafio, vamos ver assim. Uma mulher que ela está no processo de tentar engravidar, ela tem um medo de não conseguir. Ela tem o medo de conseguir e perder, né? Sim. Ela tem o medo de conseguir e perder recorrentemente às vezes, né? Quando é uma mulher durante o processo da gravidez, ela engravida, mas ela receia que, pela história de vida dela, por ela ter acompanhado outras mulheres grávidas, isso também faz parte da história dela, né? Ela viu, ela vivenciou, ela ouviu histórias e ela teme que aconteça com ela. Mas eu soube que fulana de tal, quando engravidou, ela ficou muito enjoada. Sim. Eu soube que fulana de tal, quando engravidou, teve alguma comorbidade, ficou internada há muito tempo. Eu soube que fulana de tal teve um filho prematuro. Então, cada uma delas vai tendo um medo, né? Depende muito da história de vida delas. Agora, um medo que todas elas apresentam sempre é o medo do parto. Sim. Durante a gravidez... Eu tinha medo do parto. É o medo do parto. E a gente brinca, mas o parto começa aqui, ó, na orelha. Você vê que a gente já, desde pequena, ouve aquela frase assim, ó, mas Andressa, você para sair do seu consultório é um parto, né? Sim. E aí a gente associa o parto a uma coisa demorada, difícil, ruim, né? Então a gente já vai com essa bagagem assim, de meu Deus do céu, então o parto é isso tudo. Muitas apresentam esse medo. E aí eu sempre pergunto, como que foi o seu parto? Como que você chegou no mundo? Seu parceiro ou parceira, você sabe também como chegou? E o da sua mãe, você sabe como foi? Vamos ouvindo várias histórias de parto. E o que você sabe do parto? O que você já ouviu dessas histórias? Pra gente também tentar entender de onde vem esse medo, né? Porque muitas vezes é do que ela ouve. Então o parto começa na orelha. A gente vai tentando ali fazer desconstruções. Sem falar nas redes de agouro que aparecem, que falam, você tem certeza, pela sua estrutura corporal você não vai conseguir parir normal.
Então, tem Sim, tudo isso. Então, depende, né? Cada fase tem. Tem a fase do... E se na hora de amamentar ele engasgar? Como é que eu desengasgo? sim, Né? Então, cada fase apresenta um medo. Mas o sim. medo mais recorrente mesmo, assim, durante a gravidez, é o medo do parto. Sim, sim. E verdadeiramente, né, esse processo da escuta, de começar na orelha, isso é fantástico. Recentemente eu estava lendo um livro, né, da Liliana Rocha, que é falando sobre a sexualidade infantil, Sim. de como falar com as crianças sobre sexualidade. E das pautas que ela traz é justamente a forma como a gente fala sobre o parto, né, com as crianças, que as crianças elas têm, né, natural, né, curiosidade de saber como é que elas chegaram ao Como é que elas mundo. chegaram no E mundo? muitas vezes as mães, os familiares, para falar do parto, remetem à dor, como Uhum. se foi algo muito horrível. Então a criança ela se sente culpada muitas vezes pelaquela dor, pelaquela mãe ter sofrido, pelo aquele momento ter sido tão difícil e tão doloroso. Então muitas vezes a gente também tem que aprender a ressignificar e olhar essa relação que a gente tem em relação ao parto. Obviamente que tem dor, né, Rafaela? Sim, todo É parto. natural, todo parto vai ter dor. Tá? Mas existem equipes médicas qualificadas que estão ali para te acompanhar, para te auxiliar, para Para dar analgesia, né? exatamente. Analgesia e também outras formas mais naturais, massagem, no momento do parto, dançar, fazer movimentos com a bola. Sim, Né? Então, assim, tem os mecanismos de analgesia e tem os mecanismos que são mais naturais, que a gente pode fazer na hora do parto também. sim, Agachamento, tem mulheres que gostam de dançar, então tem uma amiga que ela dançou até a hora de parir. Já sim, chegou na maternidade já coroando. Então, assim, tudo vem também desse processo de conhecer, né, o corpo, entender os sinais. Quando a gente fala de parto, eu falo muito assim para as pacientes: olha só, você precisa se conectar com o seu corpo. E quando você se conecta com o seu corpo, você consegue entender tudo que vai acontecer com ele. E você vai se preparando para isso. Mas antes de você se conectar com o seu corpo e com o seu bebê no momento do parto, você precisa primeiro parir todos os seus medos, angústias, anseios, tudo que está te afligindo. Vamos colocar tudo para fora para você estar plena para você parir o seu filho. E sim, essa conexão acontece realmente depois que a gente coloca esse medo para fora. Quando a gente vai com medo, já vai assim: ai, mas eu ouvi dizer que vai doer. Eu ouvi dizer que negam analgesia. Eu ouvi dizer que a analgesia tem uma agulha muito grande que vai me machucar. Então, quando a gente vai com medo, a gente acaba ficando na defesa de tudo e não sim. sente o que o nosso corpo está dizendo. Então, vamos parir primeiro tudo isso: medos, angústias, anseios, dúvidas, tudo Uhum, que tiver ali de negativo, vamos botar para fora. E aí sim, depois a gente está plena para se conectar, para entender, para saber todos os processos de parto. Isso também a gente faz muito no pré-natal, né? A gente faz sim. visualização ativa, a gente explica para elas como vai ser todo esse processo. Olha, primeiro você vai passar por isso, depois assim. Então, Uhum. Já elas já diminui vão aquela sabendo. ansiedade, né? Diminui a ansiedade. Ai, mas e se eu tentar ali um natural e na hora não evoluir para o natural, for para uma cesárea? Tá tudo bem. A gente também precisa se preparar e saber que o imprevisível é inevitável. Uhum, sim, A gente também tem que ir pronta para o que vier. sim, Então, sim, o preparo emocional vem muito disso, né? sim. De preparar a mulher para todo esse momento. Sim, ela já vai sabendo um pouco do que está acontecendo. E por mais que ela Uhum, esteja ali um pouco aflita, que a gente também não pode dizer assim, não, fez o acompanhamento, foi sem ansiedade. A gente vai ter uma ansiedadezinha, né, na hora do parto. sim, Mas a gente está segura, a gente aprendeu, a gente uhum, falou sobre isso, a gente sim, conversou, a gente colocou para fora todos os medos e já sabe o que pode acontecer. Então, uhum. passa mais segurança, empodera mais a mulher. Perfeito. E isso também vem muito desse lugar, né? Da busca do conhecimento, do entender o processo. É algo que eu senti falta muito, né, na minha gravidez. Talvez isso que tenha aflorado também muito o lugar do medo, Sim, né? Da preocupação de como é que seria, e se, aquele e pensamento sim, distorcido, né? Do e se, né? Sempre no lugar de catastrofizar, de pensar no pior cenário possível. E isso acontece porque a gente sabe que dentro do processo a gente não tem controle sobre tudo, né? exatamente. Existem ali as variáveis do processo que faz parte, tá? Mas se a gente sempre ficar nesse medo, nessa preocupação, isso vai sempre trazer mais ansiedade, vai sempre trazer mais desregulação emocional, vai trazer muito mais
complexidade, né? No processo mesmo funcional. E aí a importância do conhecimento. Você disse uma coisa muito importante, assim, né? Acho que uma das coisas que a maternidade mais ensina pra gente, né, nós mulheres, Sim. é justamente que a gente não tem o controle de tudo. Não tem como ter o controle de tudo. Desde o momento que a gente engravida até o momento que a gente tem nossos filhos. E também quando eles vão crescendo. Sim. A gente não consegue ter o controle de tudo. E nessa semana a gente está vivendo, né, o Dia das Mães. E obviamente que a gente não poderia deixar de falar sobre os recortes aí da nossa atualidade, tá? Essa semana conversando em sessão com algumas pacientes, falando sobre romantização da maternidade, né? Os aspectos reais da maternidade, relações com a culpa, com um sentimento de perda de identidade, como a gente já mencionou. Rafael, acho que é válido a gente pontuar essa questão, né, do romantizar a maternidade. A gente vive em um mundo onde a tecnologia ela está avançando significativamente e, obviamente, isso dá espaço para todo mundo ali compartilhar, né, um pouco a sua vida, compartilhar a sua realidade. Mas muito do que a gente vê é relacionado a esse lugar do romantismo, né? Só a parte positiva, maravilhosa da maternidade, o bebê fofo, a família perfeita. De margarina. Né? Como é que você visualiza isso, Rafa? Ó, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uhum. Né? A gente pode ver essa culpa como algo assim histórico, né? As mulheres, elas são historicamente, né, condicionadas a viver essa maternidade romantizada. Há uma construção desse amor materno. Como que é essa construção, Rafa? Assim, Dessa. Se a gente parar para ver, lá no século XVII, as mulheres elas pariam, mas quem cuidava desses filhos eram quem? As amas de leite. Sim. Né? Então não existia uma romantização materna. Com o passar do tempo, as guerras foram acontecendo, a gente foi precisando de mão de obra, né? Então a igreja chegou e falou assim, olha, vamos começar a colocar essas mães, né, para cuidar desses filhos, e aí trouxe essa ideia da romantização mesmo, da Virgem Maria. Então, vamos amar os nossos filhos como a Virgem Maria amou Jesus, e vamos cuidar dos nossos filhos como a Virgem Maria cuidou Jesus. E aí nasce a ideia do amor instantâneo, né? As mulheres já falam muito assim, e se eu não sentir aquele amor materno logo que eu ver o meu filho, né? O instinto materno. Sim. Nasce a ideia do instinto materno. A mulher já nasce sabendo ser mãe, já nasce amando, o filho nasce, ela já ama o filho. Então, vem muito dessa construção, né? De demandar dessa mulher esse amor e esse cuidado. Né? E quando a gente vive numa sociedade em que tudo isso é colocado na conta da mãe, né? Então há uma cobrança da sociedade e, consequentemente, há uma autocobrança também. Né? Eu tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que ser a mãe ideal. As redes sociais contribuem muito negativamente para isso. Né? Hoje em dia a gente tem muitas influências que estão ali integralmente sendo mães. Sim. Já saem da maternidade com o corpo ideal, exercem aquela maternidade indo para academia, fazendo várias coisas, dão conta de tudo, né? Mas é uma realidade diferente da realidade de muitas mulheres aqui, né? Muitas mulheres brasileiras. Então isso também acaba vindo com essa coisa da culpabilização. Quando a gente fala também sobre gravidez, sobre parto, né? Essa vinculação da mãe com o bebê, muitas vezes ela não acontece ali na gravidez. Né? Muitas vezes ela não acontece imediatamente após o parto. E muitas mães se culpam por não ter sentido esse amor, esse instinto materno quando o filho nasce. Sim. Só que o instinto materno é um mito. A gente tenta desconstruir isso diariamente com as mães, né? Mas essa ideia de maternidade ideal, né? Maternidade romantizada, é o que realmente pode estar trazendo muito adoecimento para as mães. Elas olham assim, ó, não tô dando conta, eu não tô dando conta. Mas você não tá dando conta de quê? Eu não dou conta, olha, eu levo meu filho para a escola, eu arrumo a casa, eu vou trabalhar, eu faço comida, eu faço isso aqui. Mas eu não consigo, por exemplo, sentar com meu filho e brincar. Mas olha quantas coisas você faz ao longo do dia. Perfeito. Precisa fechar com brincar para ser o ideal, para ser o romântico. Sim. Né? Então, assim, eu vi que uma blogueira, ela conta história pro filho antes de dormir. Mas eu não consigo contar. E aí, vamos lá, como é a sua rotina? Eu acordo, eu levo meu filho pra escola, depois eu vou trabalhar, eu volto, eu faço almoço, e eu levo pro esporte, eu levo pra...
Mas eu não consigo deitar com ele e ler um livro. Mas olha quantas coisas você Invalida, faz. né? Invalida tudo que fez. Acabam invalidando um pouco o que elas fazem. E é muito legal a gente chegar e pontuar, né? Mas olha, você consegue acordar cedo, Sim. levar para a escola, fazer isso aqui. Então, eu sempre tento trazer para elas assim, não é que você precisa ser perfeita. Você precisa ser suficiente. Sim, sim. Tá ali fazendo o que é possível, você está bem, seu filho está bem. Então, é sempre muito por essa linha. E sempre falando das conquistas, né? E do que ela consegue fazer, reforçando ali, né? Reconhecendo. Sim. Porque é muito também falta do reconhecimento que essa mãe tem. Sim, sim. E isso faz, né, até pensar nesse lugar da sobrecarga mesmo, né, que a mulher, ela carrega dentro de uma estrutura de vida. Então, como é que essa mãe, ela vai ter energia e disposição para contar historinha, né, antes do bebê, da criança ainda ali não dormir, se ela não dormir antes, né, muitas vezes acontece, né, o cansaço vem porque é preciso entender que nós também, né, somos humanos. E tem uma construção social, assim, de hoje, que não é como a de antes. Sim. Então, vamos botar assim, há uns 50 anos atrás, as mulheres elas ficavam mais tempo em casa, né? E geralmente os maridos eram os provedores. Sim. Claro que tinham também, dentro desses contextos, né, dessas construções, mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos com seus filhos e elas tiveram que dar conta dessa maternidade solo com vários filhos e conseguiam. Mas isso era raro antigamente. Né? Então a gente via muito mulheres em casa, donas de casa. Hoje em dia a mulher vem conquistando cada vez mais o mercado de trabalho. Sim. Né? Então é muito diferente do que tinha antes. Só que aquela ideia de antes, né, essa construção social de antes, ela ainda está muito hoje, mesmo as mulheres conquistando esse espaço. E acaba que a sobrecarga vem disso, porque as mulheres estão conquistando esse espaço, estão cada vez mais dentro do mercado de trabalho, estão crescendo academicamente, profissionalmente, e a maternidade ela vai ficando cada vez mais ali para uma segunda instância. Sim. Porque a gente vê também muitas mulheres dando conta desse contexto, porque não tem um pai, né, um provedor, e elas são a provedora e as cuidadoras ainda. Sim. Então são muitas construções sociais que a gente vê que trazem a sobrecarga materna, né? Sim, sim. E aí fica aquele lugar, né? O que é a rede de apoio, né? Qual é o papel da rede de apoio? Como é que a rede de apoio funciona? Pai é rede de apoio, Rafa? Não, pai é complementar. Por favor. Pai é complementar. A rede de apoio vem para somar ali com os dois. Sim. E é importante falar disso porque eu falo sempre assim, né? As mulheres elas estão ali chegando no pré-natal psicológico na gravidez. E aí tem uma sessão que a gente fala sobre a rede de apoio. E eu falo da rede de apoio tanto na clínica quanto no hospital, qualquer lugar que tenha mãe é importante. E eu falo assim, olha, eu tô falando da rede de apoio, não da rede de agouro. É daquela rede que chega para somar. Sim. Não que chega para diminuir, para piorar, para aquela situação. Assim, pai não é rede de apoio. O pai ele precisa dividir com a mãe essa rotina. Sim. O filho é dos dois, né? Sim. Da mãe com a mãe, da mãe com o pai, do pai com o pai. Tudo isso precisa ser dividido. Né? E a rede de apoio ela vai chegar ali para dizer assim, vamos lá mãe, como é que eu posso fazer para te ajudar? Vamos lá pai, como é que eu posso fazer para te ajudar? E em diversas idades a rede de apoio vai ser utilizada de diversas formas. Sim. Então quando a gente vê um bebê recém-nascido, a rede de apoio vai chegar ali para ajudar muito naquele cuidado com a casa, né? No cuidado com a mãe. Se aquela mãe não estiver bem, aquele bebê não está bem, aquele pai não está bem. Então, ela vai chegar para cuidar mais daquele ambiente, daquele contexto. A mãe precisa que fique com o bebê, fica com o bebê. Mas se a gente já tem uma criança maiorzinha, é uma rede de apoio que vai chegar mais para olhar, né? Para interagir, para levar para algum local, dividir ali mais aquele... Então, diferentes fases vão ter a rede de apoio para diferentes fases. E aí a importância da rede de apoio dentro desse contexto, né? De sobrecarga, né? A importância também do aceitar essa ajuda, né? Que é um outro ponto aí, até histórico, né? Nós mulheres crescemos em um contexto onde a gente tem que dar conta de tudo. Nós ajudamos, mas não gostamos de pedir ajuda. Exatamente. Então, dentro desse contexto, pensar em uma rede de apoio também é aquele lugar de eu não quero,
pedir Pedir favor a ninguém. ajuda. Eu Pedir quero favor a ninguém. ser autossuficiente, o meu filho ele vai dormir a noite toda, ele vai mamar, ele vai... E seguir a vida. E muitas vezes acontece, tá? Mas a gente sabe a importância também, né, do pedir ajuda, de buscar realmente pessoas próximas, o qual me sinta bem, não a rede de agouro, né, rede de apoio, e de entender nesse processo que muito provavelmente, né, se você é mãe aí do outro lado, se você está nos ouvindo, com certeza você já ouviu alguns pitacos, né? Você já ouviu algumas falas que reproduzem, né, culturalmente, do leite materno, por exemplo. Que o leite é fraco. O leite é fraco, Que né? na minha época não era assim, eu dava fórmula. Dava fórmula, né? Ou dava leite normal. Dava leite. E um chazinho, você tá com gás, dá um chazinho. Sim, Né? sim. Então, muito provavelmente, se você é mãe, você já viu, ouviu aí, né? Muitos pitacos, muitos comentários, que é natural desse processo. E aí, como é que fazemos para nos blindarmos, Rafaela, desse contexto, né? Cultural relacionado aos pitacos? Os pitacos. Os pitacos, eles vão existir. Então, primeiro de tudo, é a gente acolher essa mãe, né? E, por exemplo, no trabalho, né, do psicólogo perinatal, no pré-natal psicológico, a gente faz muito isso. Tem sessões que a gente trabalha justamente essa questão da rede de apoio. E quando a gente sabe quem é essa rede de apoio, a gente convida para a sessão. Sim. Né? Justamente para, vamos lá, geralmente vem as avós, né? Então, as avós, elas são maravilhosas. Algumas avós, elas trazem aquela bagagem, né, da época delas. Então, desconstruir isso muitas vezes é difícil. Então, por que não levar essa avó no curso de casais, né? No curso de chegada de bebês? Tem muitos cursos que atualizam até mesmo sobre aquele isso. do mama, né? Da leite, da amamentação. Exatamente, os cursos fazem muito isso, capacitam. E a gente também prepara essa rede de apoio. Quando a gente descobre quem é a rede de apoio, a gente prepara essa rede de apoio. Olha, vamos lá, né? O que você pensa que você pode fazer? Como você pode ajudar? Então, antes de trabalhar a rede de apoio, trabalhar muito a questão da mãe, de empoderar ela para ela também dar esse limite. De, olha, fulano, vamos supor, mãe, né? Olha, mãe, eu te agradeço por você estar aqui comigo, me sinto segura e tudo, mas essa decisão eu quero tomar, né? Sim. E eu vejo que a orientação é que faça assim. No seu tempo realmente era dessa forma, mas hoje é dessa forma que faz. Sim. Então, de empoderar também essa mulher para ela dar esse limite, ela colocar. Porque as mulheres durante esse período, elas ficam mais regredidas, né? Sim. Elas ficam mais, elas aceitam mais, né? As questões, elas têm menos empoderamento, menos atitude, então elas passam a aceitar muito o que chega. Sim. E o nosso trabalho também é esse, empoderar elas para que elas tomem o norte da maternidade, né? Sim. Tomem as decisões, coloquem suas vontades. Sim. Para que isso flua de uma forma muito tranquila para elas. Sim, até porque, Rafa, é até importante a gente trazer essa questão do processo mesmo da vulnerabilidade que existe, né? Ninguém gosta de estar vulnerável, ninguém gosta de estar nesse lugar de estar exposta, né? Numa completa exposição, porque a maternidade, ela nos traz essa exposição, né? Entra aquele lugar de que a gente não tem o controle sobre tudo, né? Juntamente com as situações do cotidiano, da vida mesmo, que aflora mais os sentimentos, os medos, as preocupações, os receios, as culpas. Então fica tudo mais intenso. Então muitas vezes, para fugir dessa vulnerabilidade, né, a mãe ela também leva para um outro contexto de se autonegligenciar, se autossabotar, né, de realmente só viver ali a vida daquela criança, daquele bebê. E o quanto é que isso também, né, traz até os critérios para um possível diagnóstico em relação a um pós-parto, a uma depressão. E é justamente sobre os sinais, né? Quais seriam os sinais de alerta para uma mãe que esteja passando por um processo, né, de transtorno mesmo psicológico, está se sentindo diferente? Quais seriam os sinais que você pode contribuir? Vamos lá, se a gente pega um processo depressivo, né? Uma depressão perinatal aí, no pós-parto, a gente vai ver uma mãe mais deprimida, aquele humor mais deprimido, às vezes uma preocupação muito excessiva, um choro intenso que elas dizem assim, eu não sei qual o motivo, mas tem motivo, né? Se a gente for investigar, se a gente for a fundo, a gente vai ver o motivo. São mães que geralmente elas têm uma rotina,
gostam de fazer alguma coisa, elas perdem o prazer, a vontade de fazer isso que elas desejam. A gente vai ver mães que estão muito cansadas, né? Um cansaço extremo. Então, assim, esses são sintomas que a gente poderia colocar aí, assim, olha, será que é uma depressão pós-parto? Sim. Será que é um baby blues, né? Uma disforia puerperal? Porque existe uma diferença. A gente vai observando o aparecimento desses sintomas e a intensificação. Sim. E quando ela chega no processo ali de parto, né? Ela pode passar pela disforia. Ela fica cerca de uns 45 dias ali com aquela disforia puerperal. Agora, se esses sintomas eles persistem e eles vão intensificando, aí o que acontece? A gente se atenta a uma possível depressão realmente além do pós-parto. Sim. E a rede de apoio é importante por isso. Porque muitas vezes ela mesma não vai perceber. Talvez ela perceba assim, eu não sei, eu tô muito chorosa. Eu fico muito preocupada com meu bebê. Mas outros sintomas, como por exemplo, se negligenciar em relação ao autocuidado, ela não vai perceber muitas vezes. Sim. A rede de apoio entra também por isso, para observar. Se é uma mãe que já na gestação vinha apresentando isso, a gente vai monitorando ali, para que isso não se intensifique. A gente vai cuidando ainda na gravidez. Agora, se passa tudo isso, passa todo o processo de depressão, né, pós-parto, a gente também pode ver mulheres que acabam tendo burnout, né, Sim. pela exaustão, pela dedicação. Então, existem várias formas da gente olhar e cuidar da saúde mental dessa mulher. Ou seja, né, atenção aí aos sintomas, principalmente a rede de apoio tem um papel aí fundamental que é observar, né, o comportamento dessa mãe, observar, né, como é que ela está lidando com as coisas, se está se autonegligenciando, se não está realmente ali agindo conforme o procedimento mesmo, né, da maternidade, essa relação muito forte com a culpa, né, Existe a culpabilização. Porque quando a mulher deprime, ela perde a vontade de fazer qualquer coisa. Então, ela ama ficar com o bebê, ela ama o bebê, ela queria muito aquele filho, mas ela não tem energia. E aí ela também se culpa, se sente inútil. Por quê? Porque ela queria estar cuidando, ela queria estar brincando, estimulando, mas ela não tem energia. Sim. Então, tem gente que confunde isso com uma rejeição, né? Tá rejeitando o bebê. Na verdade, não, gente, ela não tem energia. Ela não consegue cuidar. Aquilo para ela é custoso. Sim. E ela tá se culpando por isso também. A depender da evolução e do cuidado, tem mães que precisam, por exemplo, tomar medicações e suspender a amamentação. Sim. Outra culpa enorme que elas sentem, né, por ter parado de amamentar o filho. Então, assim, é bom a gente observar e a rede de apoio é importantíssima nesse processo. Sim, Olha, deixa eu te ajudar, eu tô percebendo que você tá assim, posso te levar num psicólogo? Vamos com o seu médico falar como é que você está se sentindo? O médico faz o encaminhamento. Então, é importante a rede de apoio nesse processo. Sim. E o companheiro ou companheira também, né? E de falar abertamente, né, sobre seus sentimentos, sobre suas emoções e de como as coisas, elas estão funcionando. Toda depressão pós-parto, ela antecede uma depressão? Todo mundo que já teve depressão, as mulheres? Não necessariamente. Não necessariamente. Elas podem aparecer somente no pós-parto também. Sim. Como eu te falei, tem todo um contexto que a gente precisa investigar, né? Como que essa gravidez foi concebida, como que está esse contexto dessa mulher atualmente, financeiro, conjugal, né? Por que desenvolveu agora? Será que essa mulher já não é uma mulher que teve antes dessa gravidez, ela não passou por algum trauma? Né? E durante a gravidez, será que ela não passou também por algum trauma? Sim. Né? Que pode ter causado tudo isso. Então, não necessariamente elas tinham antes, mas algumas talvez tivessem antes e não identificou. Né? Ou identificou e mesmo assim negligenciou e agravou. Sim. É importante a gente observar. Sim, porque esse é um medo muito comum, né? Das mães, das mulheres que já apresentaram em algum momento da sua vida uma depressão, que já foi tratado, que já entrou num processo de remissão, mas ter o medo de voltar a deprimir, de ter um processo de depressão pós-parto, de não saber dar conta, aí entra o processo de autocobrança, né? Da perfeição, do ser a mãe perfeita, de ser a mãe ideal.
né? E do quanto que isso também nos consome emocionalmente, entra naquele lugar, né, de puxar a nossa energia e não Sim, ter força para o autocuidado, não ter força para pedir uma ajuda, de pedir um suporte, sim. né? E quanto isso tudo vai uma coisa puxando a outra, né, Rafa? Agora, se uma mulher já teve outro período, né, e ela agora engravidou, é importante ela falar isso para o médico que está acompanhando ela. Sim. E para o psicólogo também, se ela estiver dentro, né, de um acompanhamento psicológico. Uhum. Que aí isso tudo vai ser monitorado durante a gravidez, Sim. né, para que no pós-parto não venha a aparecer novamente, né? Sim. Mas a gente pode cuidar, sim, para que não aconteça. Ótimo. Eu abri algumas caixinhas de pergunta lá no Instagram, Rafa, perguntando, né, as mães para compartilhar ou alguma dúvida, né, ou algo que eu gostaria que soubesse mediante a saúde mental materna. Uma delas foi: medo de perder um filho constantemente. Vai passar algum dia? Então, né? Nasce uma mãe, nasce o medo de perder um filho ou de morrer e deixar o filho. É Uhum. unânime. Todas elas passam por isso. Nós passamos por isso, Sim. né? E eu sempre digo assim, teve a época de Marília Mendonça, que Sim, foi uma morte assim abrupta, né? Espontânea, sim. trágica. Muitas mães ficaram ansiosas nesse período, né? Nesse processo. Uhum. Poxa, e se for comigo? Sim, Né? Então, são dois medos que as mães têm. Ou de morrer e deixar o filho, ou de perder um filho. sim, sim. Passa? Talvez não. A gente sempre pode pensar sobre isso. Mas não deixar com que isso atrapalhe nossa vida e nossa rotina e nossas, né, relações com Uhum. nossos filhos. Como o medo, por exemplo, de, não sei, de algum bichinho de estimação. Ele tá ali, a gente tem. Uhum. Mas aquilo não atrapalha a gente, né? Sim. Então, assim, o medo de morrer e deixar um filho, ou o medo de perder um filho, ele pode existir, desde que isso não seja algo que atrapalhe a nossa vida, a nossa rotina e nossa relação com nossos filhos. Sim, sim. Tem uma coisa que você trouxe, né, da questão da Marília Mendonça que me veio em mente, né, que é a dor materna A dor. que acaba fazendo com que nós, mães, se colocarmos no Sim. lugar ali daquela outra, né, de nos sentir a dor emocional realmente e da falta que a mãe traz, né, dentro de um desenvolvimento infantil de uma criança, Empatia né? materna, né? Existe A gente- muita empatia A materna. gente fala assim, quando uma mãe perde o filho, todas as mães do mundo perdem também. Choram. Choram, Sim. todas choram. Sim. Né? Então geralmente as mães conseguem se colocar nesse Sim. lugar. Assim, por mais que a gente saiba que o amor materno ele não é um instinto, a construção desse amor materno faz com que a gente perceba a dimensão desse amor, Uhum. né? E eu acho que quando acontece uma situação assim, quando uma mãe perde o filho, todas as mães do mundo perdem também, é porque todas as mães do mundo que constroem esse amor e constroem essa relação e conseguem ter esse sentir, né? Viver esse sentir, elas imaginam como é que a outra se sente, porque elas também se colocam naquele lugar. Maria, eu não consigo, só de pensar, já fico arrepiada, angustiada. Sim. Eu acho que é uma empatia muito grande, porque é uma construção, né? Sim. Sim. Que todas as mães acabam fazendo. Sim, e isso é tão bacana porque uma acaba sustentando a outra, acaba sendo também a rede de A apoio, rede de apoio. né? Acaba tendo essa troca que isso traz esse cuidado, essa importância, né? Desse olhar muito criterioso. Outra pergunta, Rafa. Como reduzir o estresse durante a privação de sono? Estresse aí é um grande causador, É um né? grande causador de um adoecimento psíquico também, né? Sim. A privação de sono no puerpério, na gravidez, no puerpério. Isso, na gravidez. Na gravidez, Isso. essa pessoa já está grávida e está com a privação de sono. Sim. A ansiedade já está causando a privação de sono. Sim, porque tem, né? O estresse pode vir num Sim. processo da gestação mesmo, já pensando na ansiedade, né? De anteceder o fato. Sim. E realmente da privação que existe ali nos primeiros meses do bebê, né? Uhum. Como Mas nesse caso é na gravidez, né? ela trouxe aqui que ainda não está vivendo o processo. Mas ela já está pensando Já no está processo. pensando no processo. É uma ansiedade que já está, né, trazendo para ela essa ideia da privação do sono, que vai existir. A gente sabe que vai existir. Sim. Né? Mas que ela pode ser mais leve se ela tiver uma rede de apoio. Então, assim, pensar em estratégias de, ok, eu vou viver, né, essa privação de sono nesse início. Vou ter que acordar ali de 3 em 3 horas para poder amamentar. Isso eu já sei. E trabalhar com mecanismos para enfrentar isso de uma forma mais tranquila. Como, Rafa?
rede de apoio, Uhum. né? A gente já pode, nesse processo, tá amamentando, mas para ela intercalar o sono um pouquinho, o que é que pode fazer? Ela tirar esse leite. Então, ela Uhum. dormir durante 6 horas e aquela rede de apoio na outro momento de dar o leite, pegar esse leite e ofertar num copinho, na colherzinha dosadora, né? Então, Sim. cuidados com esse neném para que ela tenha esse sono mais estendido, enquanto ela dorme, e outras pessoas podem exercer esse cuidado. E essa privação, ela pode, né, ser controlada, pode ser administrada, talvez traçando essas estratégias. Aí pensar nisso ainda enquanto grávida é bom, né? Ir para uma terapia para levar Uhum. A todos importância da esses medos. terapia, Exatamente. Levar tudo isso para terapia Uhum. para trabalhar, né? O que Sim. tá deixando ela tão ansiosa, né? A ponto dela ficar estressada, pensando já na privação de sono. Será que é Uhum. só privação de sono mesmo que tá atingindo? Sim, Né? sim. E para a gente finalizar as perguntas, tem uma, inclusive, que trouxe uma questão do filho adolescente, tá? Ainda me pego me culpando por não fazer mais por ele, sendo que ele já é adolescente, já tem autonomia para muitas coisas e ainda sente a sensação de culpa por não estar fazendo mais, Uhum. né? Ou seja, a mãe é mãe em todas as Em fases da todas as vida. fases. Todas. Mãe é mãe desde o momento em que sabe da existência daquele ser ou que deseja a existência daquele ser até o Uhum, último dia dela de vida nesse mundo. sim. Né? Mãe é mãe. Nesse caso, vem uma ruptura, né, com a adolescência. A Uhum, adolescência, o adolescente ele já reivindica um pouco mais desse espaço, dessa autonomia. Isso às vezes choca, né? Porque a uhum, gente vai acostumada, né, a trabalhar ali para cuidar do filho, sim. né? Para servir o filho, para educar o filho. Sendo que uma das coisas que a gente faz, tem uma frase que diz assim, né, Andressa, que a gente dar à luz e ama incondicionalmente alguém e a gente não consegue viver sem, mas ensina eles a viver sem a gente. Isso às vezes é Uhum, doloroso para a mãe, mas a gente cria o filho para o mundo, sim. né? E talvez o sucesso venha de quando esse filho realmente consegue viver sem reivindicar tanto a gente. Só que é Sim. difícil para uma mãe que passou tantos anos cuidando entender Uhum. que daqui para frente ela vai cuidar, mas que a autonomia dele vai ser mais importante. Essa Sim. ruptura, quando ela acontece, realmente, né, choca um pouco, traz uma reflexão, mas significa que é uma mãe que está fazendo um bom trabalho, inclusive, porque Sim. ela está criando um filho para o mundo, é um filho que provavelmente tem uma autonomia, né? Uhum. E é sucesso, um sucesso materno. Eu ainda não estou pensando em chegar nessa fase. A gente vive o agora, A né? Eu gente vai costumo vivendo dizendo, um isso. processo de cada vez. A Andressa, você já está preparada com a Aira na adolescência? Eu falei, gente, calma, ela ainda Calma. tem 8 anos, né? Exatamente. Vamos viver o processo. E cada fase vai ter um processo de autonomia que a gente vai trabalhando. Então, por Uhum. exemplo, você pega a Aira, pega meu filho Arthur, 8 anos, né? Hoje eles são crianças que não pedem colo. Sim. Mas quando eles eram pequenininhos, eles pediam colo o tempo todo. Então a gente já fez essa ruptura. A gente já deu essa Uhum. autonomia deles andarem sozinhos, né? Sim. Dar as mãos e, né, fazer algumas coisas. Então cada fase ainda a gente vai ter uma rupturazinha com Sim. esse cuidado, né? Sim. E é incrível como as coisas elas acontecem também, né? Sim, Naturalmente. naturalmente. O processo vai andando assim, né? A gente nunca pensa, um bebê que tá aqui grudado com a gente nunca imagina que vai, toma, vai É, pra escola, né? E as coisas elas exato. vão fluindo. Vão Então fluindo. acho que muito da maternidade é o viver o presente, né? Se Exato. conectar com o agora, afinal é agora que você tá aí com seu filho próximo ou não, né? É agora que você está vivendo esse momento na sua vida e é desfrutar das dores, das Das delícias duas também, né? delícias. Que a maternidade ela traz. Rafaela, eu agradeço profundamente, tá? Por você ter vindo aqui gravar conosco esse episódio do Além das Sessões. Com certeza vamos ter muito mais Ah, outros episódios. Se você aí de casa curtiu esse momento, compartilha, né? Diga aqui o que é que você mais gostaria de saber sobre saúde mental materna, até para que a gente possa ter outros episódios, né, Rafa? isso. Falando sobre a saúde mental da mulher. O que é que você gostaria de trazer para as pessoas, né? Alguma dica?
alguma informação importante para quem está pensando lá do outro lado em cuidar de si, da sua saúde mental materna? O que é que você pode trazer para contribuir? Eu acho que é muito importante nesse mês, né, de maio, que é o mês que a gente conscientiza sobre a importância do cuidado com a saúde mental materna, trazer um pouco para as mães dessa reflexão, né, de que o cuidado, ele é importante, ele é essencial, né, o cuidado com o filho, a educação com o filho, mas muito mais do que isso, o cuidado com elas, né, com cada uma delas, o autocuidado. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é que as mães imaginem a maternidade como uma viagem de avião. E quando eu viajei de avião, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, mas meu Deus, eu estava ainda naquele olhar, né, da maternidade romântica. A lua de mel. Da lua de mel. Eu falei, mas meu Deus, como é que uma aeromoça fala um negócio desse? E a aeromoça dizia, né, olha, se tiver uma turbulência, as máscaras cairão sobre vocês e vocês primeiro colocam a máscara em você para depois colocar no outro. Se tiver acompanhado de uma criança, botem você e depois na criança. Eu falei, gente, mas é claro que eu vou querer salvar meu filho. Primeiro a máscara vai para ele, não vai para mim. Mas hoje, depois de muitos anos, eu parei para fazer essa analogia. E realmente a maternidade é como uma viagem de avião. Primeiro a gente tem que cuidar da gente, para depois a gente cuidar do nosso filho. E aí eu falei, realmente, se naquele percurso acontece alguma coisa e ao invés de eu botar em mim, eu paro antes e tô indo a caminho do meu filho, eu não salvo nem a mim, nem a meu filho. Então é uma coisa que eu digo, coloca a máscara de oxigênio primeiro em você. Se cuide. Se priorize, né? Se priorize. Exerça um autocuidado. Olhe para si. Esteja feliz, esteja bem, porque aí seu filho também vai estar feliz e bem. E o reflexo disso você vai notando no dia a dia ali, né? Você vai percebendo, puxa, eu tô me sentindo bem, feliz, eu consigo me doar ao meu filho, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo para as mães durante esse mês de maio e para a vida é esse: se priorizem, se cuidem, né? Cuidem da sua saúde física, mental, estejam bem e felizes para que isso reflita nos filhos, né, de vocês. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é muito em relação a isso. Vamos olhar pra gente, depois a gente vai cuidar. Maravilha! E temos presentinhos aqui, biscoitos amanteigados, sabor de vó, Rafaela, para você se deliciar. E se você aí de casa deseja fazer as encomendas com o sabor de vó amanteigados, eu vou deixar aqui na descrição o contato para vocês fazerem essas encomendas e se deliciar com os biscoitos amanteigados deliciosos. Tá? O Além das Sessões, ele vai ficando por aqui, mas se você aí do outro lado curtiu, acha que essa mensagem, acha que esse episódio vai ser interessante para que muitas mães possam desfrutar de conhecimento, né? Um conhecimento que com certeza vai ser significativo, entender esse lado da empatia materna que é importante, e cuidar desse autocuidado, compartilhe com elas, tá? E sintam-se à vontade para nos seguir também nas redes sociais. Eu sou Andressa Carneiro.pc e Rafaela. PC Rafaela Lira. Muito obrigada para vocês, um abraço e até o próximo episódio do Além das Sessões.